3, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Palavra do Senhor, demos graças a Ti. Bendizemos porque podemos Te contemplar nessa noite, mediante a Tua palavra. A Tua palavra que torna real a Tua presença neste lugar para nós. A Tua palavra que nos comunica a Tua vontade, o Teu querer. E então o que Te pedimos é que Tu nos ensines a termos uma vida agradável aos Teus olhos. Nós Te suplicamos isso, confiados em Jesus e no perdão dos pecados que dele vem. Amém. Podemos sentar. Sabedoria. Sabedoria. Quantas coisas temos feito de errado na nossa vida, simplesmente porque não buscamos sabedoria. Nos deixamos guiar, como diz Tiago, por uma falsa sabedoria, uma sabedoria às vezes animal. Nós vimos o conceito disso, uma sabedoria instintiva, às vezes uma sabedoria terrena, e vimos o conceito disso cultural, às vezes uma sabedoria totalmente demoníaca. Demoníaca quando inverte papéis e valores, quando distorce, deturpa a palavra de Deus. Demoníaca quando promete o que Deus não promete, a gente passa a acreditar. E como consequência nós vimos que Tiago diz: olha, o que pode brotar desse tipo de sabedoria? Apenas confusão e toda espécie de coisas ruins. É essa a consequência. Se no meu relacionamento, se na minha forma de viver, tudo que eu estou atraindo é confusão e coisas ruins, é porque eu não estou sendo sábio aos olhos de Deus. Ou eu estou agindo com a sabedoria terrena, e a gente espera que pare aí, ou você está operando com uma sabedoria animal, e aí já complica um pouco, porque ela é instintiva, é do coração, ou você está dando ouvido mesmo para o diabo, os capetas e os demônios agirem na sua vida. Se tudo que você produz na tua vida, em termos de relacionamento, gera confusão e coisas ruins, para pensar na tua vida. O que é a verdadeira sabedoria? Tiago coloca isso de uma forma muito interessante, dizendo que a verdadeira sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Então eu quero convidar você a olhar para a primeira questão. Verdadeira sabedoria
não vem do que eu possa aprender nesta vida. Verdadeira sabedoria vem dos céus. Em outras palavras, verdadeira sabedoria vem daquele que é o Criador de todas as coisas. E se eu quero realmente saber como viver, e viver de forma correta, viver de forma justa, de forma sábia nesse mundo, a primeira coisa que eu tenho que aprender é a silenciar qualquer voz na hora da minha decisão que não seja a voz de Deus. Como é que nós tomamos nossas decisões? Perguntando ao Senhor o que Ele quer, perguntando a Deus o que satisfará as exigências dEle para as nossas vidas, ou nós agimos e tomamos decisões conforme nos dá na telha. Sabedoria verdadeira vem do alto. É por isso que lá no livro de Provérbios ele começa dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ninguém pode ser sábio enquanto não se voltar para Deus. Ninguém pode ser sábio enquanto o coração não estiver disposto a viver de forma piedosa aquilo que Deus requer de nós. Por isso que Tiago começou de forma sarcástica o versículo 13. Quem é sábio e inteligente? E aqui nós vimos que o sarcasmo de Tiago é porque nós confundimos a questão de onde procede a sabedoria. Nós achamos que sabedoria às vezes procede da nossa experiência de vida, e isso está contido no sarcasmo da pergunta sábio. Ou às vezes a gente acha que a sabedoria procede dos nossos conhecimentos, e isso está então no sarcasmo da palavra inteligente. Tiago vai buscar na literatura sapiencial essa ideia de que eu possa ser sábio pela experiência ou pelo conhecimento que eu tenho, e ele diz: sabe o que acontece? Confusão. Confusão. Porque a verdadeira sabedoria não tem nada a ver com experiência, e muito menos com o conhecimento que você adquire. Verdadeira sabedoria tem a ver com o quanto estamos dispostos a ouvir Deus e sermos guiados pelo Senhor. Por isso que o Provérbios diz: começa com o temor do Senhor. Quando eu entendo isso, eu vou saber controlar minhas palavras, eu vou saber controlar meus sentimentos, eu vou saber controlar as minhas atitudes, porque acima de tudo, o temor do Senhor controla a minha vida. Verdadeira sabedoria vem do alto. Você pode ficar velhinho, caquético, ter 100 e tantos anos de história para contar, e do ponto de vista espiritual morrer totalmente burro, sem Deus, sem prática da vontade de Deus. Esses dias, quando faleceu Oscar Niemeyer, foi toda aquela idolatria em torno de Oscar Niemeyer. Eu li um artigo de um articulista da Veja Online, Reinaldo alguma coisa o nome do cara, Reinaldo Azevedo, e a tônica era mais ou menos assim: o que Oscar Niemeyer tinha de brilhante, ele tinha de idiota.
E ele vai pontuando algumas questões interessantes entre o profissional e a pessoa. Mas a sociedade não sabe distinguir isso. Cento e tantos anos. E a única genialidade que tinha era profissional, como pessoa nenhuma. Sabedoria não se adquire com experiência. Sabedoria se adquire em Deus, em estarmos nele, vivermos a vontade dele. Agora há uma coisa muito interessante nessa expressão de Tiago ainda. A sabedoria que vem do alto, ela é inalcançável para nós. Eu não posso subir às alturas para adquiri-la. E com isso Tiago tenta deixar de uma forma muito clara para nós que se existe alguma possibilidade de sabedoria, não é porque existe alguma competência em mim para ser sábio. Eu não posso alcançar essa sabedoria. Então, do ponto de vista bíblico, na minha condição humana, eu não passo de um tolo. E eu estou sendo bonzinho, porque hoje eu estou cansado. Então eu estou mais branco hoje. Mas eu não passo de um tolo. Os meus caminhos não são os de Deus, os meus pensamentos não são os dele. Provérbios diz: há caminho que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte, porque eu não consigo ver o final do caminho que eu estou escolhendo. Ou seja, do ponto de vista humano, eu não passo de uma pessoa tola. Eu não posso alcançar a sabedoria. É por isso que Tiago diz: essa sabedoria é lá do alto. E para que eu possa alcançá-la, Deus tem que vir até mim. Eu não posso ir até Ele. É por isso que no início do livro, quando nós começamos a meditar em Tiago, quanto tempo já? Quase 2 anos? 1 ano e alguma coisa? 1 ano e trololó que nós estamos meditando nesse livro. Nós vimos quando ele abre o livro, capítulo 1, observe de novo, versículo 5, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, vá ler os livros, enche a cara dos livros, vá numa livraria, veja qual é o seu problema e encontre lá a solução dos seus problemas. Não. Peça a Deus. Porque não importa o que você lê, você pode ler um monte de coisa, você pode ler informações corretas, você pode ler boas instruções, mas se Deus não transformar tudo isso em sabedoria, você só adquiriu conhecimento. Nada mais do que isso. Você não pode processar informação em sabedoria. Você não pode transformar conhecimento em sabedoria. Só Deus transforma conhecimento em sabedoria. Porque a sabedoria é do alto, eu não posso chegar lá, mas Ele pode chegar até mim. Ele pode vir até mim e transformar aquilo que eu aprendi em sabedoria, ou seja, em prática de vida, em conduta correta, em decisões certas.
para ser sincero, às vezes Deus vai humilhar você, Ele não vai precisar nem do conhecimento que você tem. Às vezes você não terá conhecimento nenhum, e Ele te fará sábio. Eu já disse a vocês, quando começamos a meditar em Tiago, que se Deus um dia chegasse para mim, tipo o que Ele fez lá com Salomão, pede o que você quiser, eu não ia pedir a Mega Sena da virada não. Eu vi essa história hoje, achei tão triste. Não foi o cara não ter apostado, foi a tolice do coração dele. É muita mediocridade para as pessoas sofrer porque não ganhou alguns míseros milhões. Entendem, irmãos? São míseros milhões mesmo. Quando nós começamos a achar que isso é importante, então se Deus chegasse para mim e dissesse, rapaz, eu vou lhe dar uma chance tipo Salomão, o que você quer que eu te faça? Eu não ia ser tão ousado como Salomão. Eu não ia pedir a sabedoria que ele pediu. Eu só pediria a Deus a sabedoria que eu vi no meu avô. Um homem que mal concluiu a 4ª série. Um homem que era devoto de Padim Cisso. Devoto. E lendo as Escrituras, entendeu a suficiência de Jesus. Simplesmente isso. Ninguém vai pregar para ele, ninguém vai falar, ele foi ler. E ele entendeu a suficiência. E daí ele decidiu aprender a ler para valer mesmo. E ele começou a ler. E aí ele foi para a escola. Ele chegou até a 4ª série. É verdade que a 4ª série daquela época era melhor do que o ensino médio que a gente tem hoje. É sério. Eu conheci um presbítero em Itapeva. Ele me dizia que na 4ª série dele, que é a mesma época do meu avô mais ou menos, eles chegavam a estudar francês, latim no currículo escolar. Hoje a gente fica dando desenhinho para as crianças. A gente infantiliza e torna as pessoas medíocres com o sistema educacional que nós temos. Meu avô foi estudar. Eu costumo dizer, meu avô não tinha condições de ler o texto hebraico do Antigo Testamento. Meu avô não tinha condições de ler o texto grego, como eu posso fazer antes de vir para cá e olhar de novo e repassar o texto. Eu não sabia nada disso. Mas se ele fosse te ensinar o que eu estou te ensinando hoje à noite, você ia entender a diferença. Eu me sinto um teórico. Eu me sinto exatamente o tolo do versículo 13, que acha que sabedoria está em conhecimento. Então, quando eu ouvia meu avô, aquilo me humilhava. Então, se Deus me desse uma chance, eu diria para ele: olha, eu troco tudo isso. Se o Senhor me permitir voltar lá atrás e recomeçar, eu troco tudo isso pela sabedoria que tinha meu avô. É isso que é fantástico em Deus, Ele humilha o nosso conhecimento. Irmão Manuel, lá de Macapá, de Mazagão, não era nem da capital, era de Mazagão, na mata. O homem conheceu Jesus também e foi ser alfabetizado para ler a Bíblia, nem fez 4ª série. Nem a primeira, ele só sabia ler, e mal. Quando ele ia fazer as meditações, vamos abrir a Bíblia no Gênesis, no Êxodo. Mas quando aquele homem começava a explicar o que ele havia lido, vocês entendiam o que era sabedoria. De onde vem isso? Não é da experiência.
não é da experiência. De onde vem isso? Não é do muito estudar. É por isso que o autor de Eclesiastes, que eu deduzo que seja Salomão, eu estou pesquisando esse negócio ainda. O autor de Eclesiastes diz que o muito estudar é apenas canseira. Porque não se transforma em vida, não se transforma em sabedoria. E por que não transforma em sabedoria? Porque nós não estamos entendendo que sabedoria não pode ser adquirida por nós em nós mesmos. Eu não posso ir aos céus, eu não posso subir a montanha, eu não posso subir o santo lugar. E ao mesmo tempo Deus diz: não precisa. Eu vim ao teu encontro. Primeiro, Deus veio ao nosso encontro nos revelando a palavra dele. E se eu diligentemente meditar nesse texto, então esse texto me fará sábio, porque ele vem de Deus para mim. A sabedoria que estava no alto desceu até mim na palavra revelada e escrita. Eu quero que você observe uma coisa que Pedro diz sobre isso. Pegue a sua Bíblia. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 3, e diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você tem entendido isso? Ele nos doou todas as coisas, Ele, Deus, que nos conduzem à vida e à piedade. Onde Ele fez isso? Quando Ele nos revelou Cristo Jesus. Por que Cristo? Porque se Ele me revelou a palavra escrita, Cristo é a palavra encarnada. Agora não é apenas letra, agora é a palavra encarnada na sua plenitude na vida de Jesus. Então eu poderia dizer para Deus: mas Senhor, é difícil, são apenas letras. E Ele dirá para você: não, essas letras foram encarnadas no meu Filho. Mas Senhor, Ele era o teu Filho. Não, porque Ele concedeu a vida a todos aqueles que nele creem. E é por isso que você vai encontrar um homem sendo brutalmente assassinado e dizendo: Pai, perdoa, não lhes impute esse pecado. Você vai encontrar um homem que, tendo cidadania romana, aceitou as injúrias contra si mesmo. Você vai encontrar o próprio Tiago dizendo: você acha que isso é para super-herói? Não, Elias era homem como a gente, sujeito às mesmas fraquezas. Então essa sabedoria encarnada em Cristo nos mostra que não são apenas palavras escritas
por homens. São palavras de Deus reveladas através de homens, para que a sabedoria viesse do céu até nós. Se ela fosse apenas do alto, nós estaríamos perdidos. Nós somos tolos demais para chegarmos no céu. De onde procede a verdadeira sabedoria? Não é da sua experiência. O que mais tem? Esses dias eu estava lá em São Luís do Maranhão, fui dar uma entrevista na Rádio Globo de lá. E enquanto eu dava a entrevista, a Josi estava lá na parte da televisão com o Arthur. E tinha lá um festival de reggae. E tinha um velhão lá, todo cheio da erva maldita, com a cara, dando entrevista como ícone do reggae, doidão. Eu digo, bom, se isso é a sabedoria, eu estou bem sem ela. A experiência não te faz sábio. A experiência sem a humilhação da sabedoria de Deus te faz soberbo. Só isso. Experiência sem humilhação da palavra nos torna soberbos. Então não venha com esse papo de quando você chegar na minha idade. Eu tenho olhado tanta gente com certa idade, não quero chegar desse jeito não. Nem me venha com esse papo de que o dia que você estudar como eu estudei, tudo também. Isso é besteira. A sabedoria vem do alto, da experiência que você desenvolve com Deus, da caminhada que você tem com Deus. E se está faltando sabedoria na tua maneira de viver, porque provavelmente o teu relacionamento com Deus está mal. O pior são aqueles que acham que está bem. Então deixa eu concluir lembrando a você uma coisa simples. Se a sua vida só tem atraído confusão, como diz Tiago, e toda espécie de coisa ruim, é porque a sua sabedoria ou ela é terrena, animal ou demoníaca. Se você não consegue se relacionar direito com pessoas, se você não consegue viver uma vida agradável a Deus, eu só posso lamentar a sua falta de sabedoria. Mas eu também posso te desafiar a se arrepender dessa noite, pedir perdão ao Senhor por tentar viver por você mesmo como se você fosse alguma coisa. Não, você não é nada. Assim como eu, você é apenas um tolo que acha que sabe viver. Você é apenas uma pessoa soberba que acha que sabe viver. É por isso que diariamente eu faço questão de me colocar diante de Deus e pedir a Ele que me ensine a viver segundo a vontade dEle. Então o Senhor te convida a se arrepender e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu só estou fazendo besteira. Eu não estou ouvindo a tua voz. Eu não estou permitindo que a sabedoria venha do alto até mim. Eu te convido a se reconciliar com Deus, para que você experimente os benefícios da verdadeira sabedoria, que começaremos a olhar na semana que vem, com a graça de Deus. Quando essa sabedoria do alto nos alcança, nós descobrimos primeiramente pureza, pacificidade, indulgência, tratabilidade, misericórdia, bons frutos, imparcialidade, autenticidade. E nós vamos começar a examinar um por um. Aí você vai saber se realmente você está vivendo de forma sábia.
E se você entender, Senhor, eu estou longe disso aqui, então é porque não está vindo do alto a sua sabedoria. Ela está muito focada, muito centrada em você. E o que eu posso te dizer? Se arrependa. Confessa ao Senhor a soberba do coração que acha que na experiência ou no conhecimento existe sabedoria. Não, não existe. Sabedoria existe única e exclusivamente em Deus. Por isso, se tem falta, peça para Ele. Como diz Tiago, Ele dará. Porque Deus dá sabedoria a quem Ele pede de uma forma muito liberal, muito generosa. Mas Ele não dá nem um pingo de sabedoria aos soberbos que acham que sabem viver. Não adianta você ficar cantando aquela musiquinha, é preciso saber viver. Você não sabe viver. Você não passa de um tolo como eu. Deus sabe como se deve viver. É por isso que eu preciso da sabedoria que vem dele. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nos ajuda a entendermos isso nessa noite. Eu suplico a tua grande misericórdia sobre nós nessa hora, para que primeiramente entendamos que realmente não temos sabedoria em nós mesmos, que aquilo que julgamos às vezes ser sabedoria não passam de tolices do nosso coração. Nos ensina, Senhor, a te buscarmos com humildade, suplicando a tua instrução e direção. E nos dá a disposição no coração de ouvirmos e obedecermos a tua voz. Para que saibamos sim viver de forma plena, bonita, agradável ao Senhor, a vida que tu mesmo nos destes, para te devolvermos com alegria, tendo vivido para a tua glória. Ensina-nos a viver assim, Senhor. Dependendo de Ti, da palavra que vem de Ti, da instrução que vem do Senhor, para que sejamos sábios no mundo que criastes para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.